Olá, muito boa noite a todos os nossos espectadores, muito boa noite a todos os que diariamente nos têm acompanhado e têm-nos enriquecido durante este período, que têm colocado todas as suas questões com os nossos convidados. Hoje teremos connosco Virgílio Fernandes, da equipa técnica do Alain, que aceitou logo o convite na hora, foi excelente na abordagem, demonstrou sempre muita abertura e da nossa parte resta-nos agradecer mais uma vez termos um convidado com tamanha qualidade e que tem demonstrado o seu trabalho e que nos engrandece pelo mundo fora, com o levar dos métodos portugueses para outras realidades. Da nossa parte, Virgílio, é um prazer e é um gosto ter-te aqui e conhecer-te melhor. Como eu te dizia antes de estarmos aqui em direto, ouvimos falar muitas das vezes do Pedro Emanuel. Entretanto, para a minha surpresa, quando estávamos aqui a preparar isto, li muitas notícias que era Pedro Emanuel e Virgílio Fernandes, e tínhamos até aqui um percurso próximo de nós, que estamos aqui no centro do país, e que eu nem tinha realmente noção disso. Portanto, agradecer-te a tua presença e esperemos e tenho a certeza que será um momento bastante enriquecedor. Olá, boa noite. Antes de mais, eu queria felicitar o Laurindo, o Miguel Menezes, o Rui Gomes, o Pedro Cardoso, o Bruno Rodrigues e, naturalmente, a ti, Ricardo, como mentor deste blog e deste espaço de reflexão daquilo que nos apaixona. E pronto, é com satisfação e com algum sentido de responsabilidade também, no sentido de que entendo que é um dever de partilhar algumas das coisas que nós vamos fazendo, que temos feito, que temos refletido ao longo do percurso, porque muitas vezes é o percurso que nos dá a felicidade e nós cada vez mais temos essa consciência. O caminho é a recompensa e é com muita satisfação que, na medida do possível, possamos conversar aqui um pouco. Virgílio, antes de passarmos aqui à nossa conversa propriamente dita, e antes de pedir que faças aqui uma breve apresentação, eu tenho aqui já umas questões preparadas também. Dizer aos nossos espectadores que vamos trabalhar da mesma forma que temos feito, abrir duas mesas redondas para as questões, uma a meio, outra no final, para conseguirmos ter aqui uma conversa com algum fio de condução. E dizer também, como sempre, para continuarem a seguir-nos quer no Instagram, quer no YouTube, onde temos colocado também os nossos vídeos e alguns recortes das entrevistas que vamos aqui fazendo, com grandes momentos e portanto, esperamos que consigam ajudar-nos também nesse sentido. Depois, Virgílio, não sei se nos queres contar um bocadinho como é que se iniciou aqui o teu percurso como treinador e as primeiras experiências que tiveste. Depois eu já tenho aqui uma questão mais já em relação à académica, mas já lá vamos, ok? Sim, o percurso como treinador surge depois da faculdade. Eu, naturalmente, é o futebol que me leva para a faculdade, porque, primeiramente, como qualquer miúdo, a paixão do jogo e da modalidade de futebol esteve sempre presente. Eu fiz formação aqui num clube local, Linianos, depois de começar de forma mais organizada, portanto, no primeiro clube foi esse. Entretanto, no final deste percurso e já a jogar na terceira divisão, também no mesmo clube, surge a faculdade. E aí era necessário tomar decisões e perspectivar aquilo que seria a vida futura. Não é? E entendendo que aquilo que me apaixonava era o futebol e que não conseguiria atingir aquilo que eu ambicionava pela paixão que tinha pelo jogo
ao nível de praticante. Portanto, naturalmente, foi na faculdade que canalizei todos os esforços. E na Universidade do Porto, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, e aí abriram-se alguns horizontes, nomeadamente com as reflexões do conhecido de todos nós, professor Vítor Frade, que também, atalhando e falando da primeira experiência enquanto treinador, que foi ainda dentro da metodologia de treino da sua disciplina, que foi para o Salgueiros, infantis de Salgueiros, e depois também na minha área de residência. Foi para um clube da terceira divisão, depois para um clube da segunda B, e é aí que surge o convite para trabalhar no Braga, com o Mister Rogério Gonçalves. Pronto, a partir daí, digamos que começa uma situação diferente em termos da carreira de treinador, de uma forma mais a tempo inteiro, não é, digamos, e de um nível totalmente diferente. Depois, com o Jorge Costa, ainda no Braga, seguimos para o Olhanense, 2 anos, depois 3 anos na Académica de Coimbra, 2 dos quais com o Pedro Emanuel, depois o Arouca, seguimos para o Arouca, 2 anos também. Temos de seguida a primeira experiência no exterior, no Chipre, a Apollon de Limassol. Depois regressamos para o Estoril Praia, regressa para Portugal. Depois temos a aventura na Arábia Saudita, no Al Taun. Temos a passagem por Almeria, segunda Liga Espanhola, e agora o Al Ain, dos Emirados. Olha, Virgílio, já nos contaste aqui como é que foi o teu percurso e como é que surge também a tua paixão pelo treino desportivo, mas antes de aprofundarmos o tema, gostaria de conhecer ainda um bocadinho melhor. Sei que estiveste na equipa técnica do Jorge Costa, desde o Braga, como dizias, passaste pelo Olhanense e terminaste na Académica, onde acabas por encontrar o Pedro Emanuel. Nessa saída do Jorge Costa e entrada do Pedro Emanuel, o que é que te leva a manter no clube e posteriormente na equipa técnica? Pois, eu não sei se na altura te recordas do que é que surgiu. Aquilo foi um problema pessoal do Jorge Costa, muito grave, que o obrigou a abandonar. Na altura ele até indicou que abandonaria a carreira de treinador. Especulou-se muita coisa à volta disso na altura, porque ele refugiou-se muito no seu mundo e foram especuladas até doenças graves e por isso é que foi muito mediático. Naturalmente, a nossa equipa técnica que tinha viajado do Olhanense, que tinha sido construída para ir para o Olhanense, se desfaz aí na Académica, nos primeiros meses, por sinal depois até de um arranque muito bom, à semelhança do que tinha sido os arranques da Académica, eles também com o Domingos, foram sempre inícios de campeonato muito fortes e naquele ano também estava a acontecer isso. E depois surge aquela bomba, né? Naturalmente cada um de nós, elementos da equipa técnica, tivemos situações diferentes pela perspectiva de cada um, por aquilo que cada um entendeu que era o futuro que queria dar às suas carreiras e também pela vontade que o próprio clube e o seu presidente, José Eduardo Simões, perspectivava para cada um de nós. Eu fui abordado para continuar em umas determinadas condições e foi assim que aceitei. No final desse ano, não é imediatamente com o Pedro, é com mais 2 treinadores, vem o José Guilherme, depois ainda quem termina é o Ulisses Moraes. Termina essa época de 10-11, 2010, 2011. Portanto, e depois o ano seguinte continua eu como um treinador, digamos, da Académica, não é? Quando chega o Pedro Emanuel. Exatamente.
Olha, em relação a essa entrada do Pedro Emanuel, como é que era a forma dele olhar ao jogo nessa altura? Para que o Pedro, quando chega, vem de um contexto de grande sucesso, muito recente. Primeiro, enquanto jogador, que ganhou tudo que havia para ganhar, não é? Liga Europa, Liga dos Campeões, campeonatos, taça intercontinental, portanto, campeão do mundo. E depois inicia um percurso como treinador, também devido à sua lesão, um pouco prematuramente, também vitoriosa, é campeão de juvenis pelo Futebol do Porto, é convidado a integrar a equipa técnica do Vilas Boas e, mais uma vez, como treinador, conquista a Liga Europa. Não é? E, portanto, quando chega, vem com um passado bastante recente de muito sucesso e de domínio do jogo. Não é? Portanto, em que passou a maioria do tempo do seu processo de jogo em domínio. E eu penso que isso ficou presente também na sua proposta para a Académica. Em relação à equipa técnica, e havendo essa alteração e a chegada dele num período ainda de recente, lá está, naquela transição de jogador para treinador ainda também, num período recente, quais é que foram as primeiras medidas que ele teve em relação à equipa técnica? Uma coisa que penso que foi marcante foi a forma como ele organizava e distribuía as tarefas para cada treino. Portanto, até em termos de posição no exercício e de feedbacks e de preocupação da intervenção no próprio treino, foi um aspecto que, na minha perspectiva, rompeu com o que se vinha a fazer. Ou seja, quando falas nisso é mais em relação ao feedback orientativo já dos exercícios? Dos exercícios, exatamente. Para cada exercício, antes... a posição no campo quando era coletivo, a distribuição, claro, quando é mais individual e os exercícios têm várias lideranças, naturalmente isso não é surpresa, não é? Mas quando é coletivo, o posicionamento no campo e que tipo de foco a ter no próprio exercício foi um aspecto marcante, para além da forma como ele promovia a discussão sobre o treino, sobre o jogo, sobre o processo, constantemente. Isso também é uma marca do Pedro Emanuel, constantemente a provocar-nos, portanto, constantemente a querer ouvir, a promover a discussão. E isso é uma coisa que é muito importante, principalmente para quem chega a um clube e com um estatuto muito forte, não é? Do passado recente de muito sucesso, de uma figura enquanto jogador que nos habitua a admirar de uma forma, digamos que num patamar superior. Isso coloca muito à vontade, isso promove estas discussões que são de facto fundamentais para que o desenvolvimento ocorra. Em relação a essa entrada e esses métodos, deixa-me perguntar-te se nessa transição, e mesmo sabendo do percurso todo que ele esteve, e poderias chegar e dizer que ele é que sabe nisto ou naquilo, ele alicerçou-se e alicerçou-se de uma maneira a que quem está à volta dele o rodeasse da forma mais positiva possível para o treino, se realmente vocês interagiam em todos os momentos, já nessa altura. Sim.
essa é uma característica do Pedro. Eu posso dar outros exemplos e que revela bem que é uma coisa, que é um aspecto natural, não foi uma situação momentânea de chegada de quem está a começar um processo novo. Não é? No fundo, era a primeira experiência na Primeira Liga, num clube da Primeira Liga e como principal. Não é? Nós, quando vamos para hoje em dia, quando vamos para qualquer clube, dão-nos a possibilidade de alterar completamente a equipa técnica. Em várias situações, em vários clubes, recentemente, isso aconteceu. E ele teve sempre o cuidado, entendendo que tinha benefício nesse aspecto, de aproveitar as pessoas que estavam já no clube. Portanto, isto para dar um exemplo de que naquele momento também nós éramos incentivados a participar, a discutir, a refletir sobre cada exercício, sobre cada treino, porque ele inteligentemente percebe que o processo fica muito mais forte. Depois disto, tem as tais passagens pelo Chipre, pela Arábia Saudita, sempre com conquista de troféus. Como é que olham a essas experiências e de que forma é que contribuíram claramente para o vosso crescimento? Essa é uma questão, sob o meu ponto de vista, que é determinante, que é o processo e o crescimento de um treinador ao longo do caminho. É inevitável. Eu penso que a experiência só se torna efetivamente experiência e conhecimento quando ela é refletida e modificada para que crie desenvolvimento. E naturalmente isso passou-se connosco, isso aconteceu. Em situações muito, muito concretas no final de cada processo. Claro que as conquistas dão muita credibilidade ao processo, sem dúvida nenhuma. Não é? Mas um sucesso, muitas vezes, eu gosto de relativizar o sucesso no sentido em que nós devemos ser muito mais avaliados pelo que merecemos e não tanto pelo que conquistamos, porque se nós atentarmos unicamente só ao resultado e aos números, há muita coisa que se perde. E eu penso que cada vez mais se deve deixar as equipas técnicas, os treinadores, desenvolverem o seu trabalho. É fundamental que se consiga desenvolver, a não ser que esteja a acontecer no processo e na liderança episódios muito graves. Não é? Não sendo o caso, eu penso que é fundamental deixar-se concluir os processos. E portanto, muito de vez em quando ganha-se. Portanto, aqui, o que se conseguiu na Académica 73 anos depois, penso eu, é evidente que isso traz muita... no fundo, são os avaliadores do processo, não é? São as avaliações constantes do processo. Mas, quando elas acontecem em diferentes contextos, mais credibilidade dá. E neste processo de convencimento, que não é mais do que o que nós diariamente, equipas técnicas, temos que fazer, é um processo de convencimento, quer dos dirigentes, dos adeptos, dos meios de comunicação social, dos jogadores, primeiramente, claro. Isto são pontos fortes. Não é? A conquista da taça na Académica, a conquista da taça no Chipre, pelo Apollon, a conquista da Supertaça também lá, a conquista da Taça do Rei na Arábia Saudita, que foi também de uma emoção e de uma importância muito grande. Aquilo que conseguimos no período final, no Estoril, também, naquele ano do Estoril, em Almeria, e agora o Al Ain ainda um caminho a percorrer, porque é muito curto ainda a nossa permanência. São tudo situações que nos fizeram crescer sem dúvida nenhuma. Mas não foi portanto, o sucesso, estes troféus,
não foram eles unicamente que nos fizeram crescer. O que se passou dentro de cada contexto é que nos fez refletir e que nos fez crescer enquanto intervenientes do fenómeno. E foram contextos completamente diferentes. E eu acho que ainda não cabe neste momento essa discussão, em que o nível da equipa no campeonato interfere diferentemente na forma como ela atua e como é que é a nossa abordagem para o jogo, não é? E naturalmente para o treino. Foram diferentes contextos que fizeram com que nós crescêssemos muito. Nenhuma equipa técnica, quer dizer, ninguém nasce pronto, não é? Nós vamos crescendo. Pronto, e nós sabemos e temos falado também muito nisso, o percurso do treinador é um percurso sempre em desenvolvimento e em que olhamos para trás e percebemos os erros que claramente que íamos cometendo, toda a gente comete erros e certamente vocês olham para isso nesse sentido e num sentido de crescimento. Deixa-me perguntar-te em relação ao treino e em relação à equipa técnica, quais é que foram as dificuldades nas passagens que tiveram? E não sei se queres dividir isto pelo Chipre, pela Arábia, pelos Emirados Árabes Unidos neste momento, porque certamente em contexto cultural deve ter sido uma experiência bastante enriquecedora, muito principalmente ao nível do treino. Sim, a organização dos clubes, quando nos contratam, elas são diferentes, não é? E isso, à partida, pode criar situações que interferem com a própria equipa técnica. Eu dou um exemplo, por exemplo, do Chipre, que a forma como eles tinham organizado o departamento médico e que tinha uma ligação direta com... tinha um enraizamento muito forte no clube. Criou-nos resistências que nunca imaginaríamos que poderíamos ter. Portanto, tivemos ali que andar no tal processo de convencimento, que interferiu e foi criando pedras no nosso trabalho, não é? Ao nível desta relação com recuperação, quer do próprio treino, recuperação de treino para treino, recuperação de jogo para jogo, integração de jogadores lesionados. Isso são tudo questões que são muito importantes para o dia-a-dia do trabalho. E o caso Chipre teve essa particularidade. Podemos falar do caso da Arábia Saudita. A Arábia Saudita tinha a questão dos horários, não é? Era importante respeitar os horários dos diferentes momentos da época, não é? Para que não interferisse com as rezas, com o aspecto cultural. Eu penso que isso também é um aspecto muito forte para os portugueses. Eu penso que é das coisas que faz o treinador português faz ter muito sucesso no estrangeiro, é esta capacidade de perceber as culturas, se adaptar a elas. Adaptar quer dizer sem permitir que elas interfiram no rigor e naquilo em que o treinador não abdica, não é nesse aspecto que eu me refiro, mas na valorização deles enquanto pessoas e enquanto cultura, também faz de nós treinadores muito fortes no estrangeiro. Estas experiências e ao treino, tiveram que encontrar algumas estratégias enquanto equipa técnica para desenvolver um trabalho melhor? Por exemplo, no contexto da Arábia Saudita, nós aí já, também com a experiência que já vínhamos do Chipre, houve coisas que o Pedro não abdicou. E aí nós formamos uma equipa técnica mais alargada, incluindo também fisioterapeuta, que para garantir que questões que são muito importantes e que interferem no processo ficassem resolvidas. Mas outro aspecto tem a ver com a forma como cada
jogador ou cada cultura interfere na visão do treino, na forma como eles vão para o treino, na forma como eles encaram a vivência do desporto. Concretamente, os árabes são muito competitivos. Eles vão para o treino e gostam de treinar, essencialmente quando é jogo, quando é dentro do campo, digamos. Mas há outros aspectos que eles não controlam tanto. A questão da alimentação, a questão do descanso, são coisas que nós sabemos que interferem muito no rendimento, e aí é preciso criar estratégias para que eles se cuidem num aspecto que é fundamental também, não é? Exatamente. Virgílio, antes de prosseguirmos, dizer ao nosso público para colocar as suas questões sem medo. Temos já aqui alguns comentários, vamos deixar para a frente. Entretanto, perguntar-te se existe algum tipo de perfil que o Pedro Emanuel escolha para a sua equipa técnica. Bem, há um aspecto que é comum, não é? Que é a competência. O Pedro não escolhe amigos para trabalhar com ele, já deu para perceber. A competência, penso que é o aspecto primordial para fazer parte de uma equipa técnica do Pedro Emanuel. Mas também há outro aspecto que é o ambiente de trabalho. Nós temos um ambiente de trabalho fantástico. Isso é muito importante, principalmente para os momentos em que não corre tão bem, não é? Porque no sucesso há muita coisa que nós conseguimos ultrapassar. Mas no insucesso, ou quando estamos, por exemplo, fora do país, fora da nossa família, fora dos nossos amigos, é muito importante o relacionamento entre nós. E aí nós temos uma equipa técnica nesse aspecto extraordinário. E isto é uma coisa que se conversa também entre pessoas de equipas técnicas diferentes. E toda a gente sabe que isso é muito importante, preservar este aspecto do relacionamento. É fundamental. Isso é uma coisa que o jogador detecta logo. Quando nós falamos que uma equipa é muito importante o ambiente, é muito importante o aspecto comportamental em termos de grupo de trabalho, e eles também, jogadores, percebem logo se há ruído, se há qualquer coisa que não está bem oleada, e nesse aspecto nós temos a felicidade de ter um grupo de trabalho que se respeita muito, que constantemente se desafia, e isso também, para quando se está fora, é fundamental. Estamos constantemente a desafiar-nos, porque faz com que cada um também cresça na sua perspectiva enquanto treinador. E isso também, esse desafio faz com que a globalidade seja também mais desenvolvida, sem dúvida nenhuma. Olha, em relação aqui ao Pedro Emanuel, que de certeza que tem um estilo de liderança e que lhe é visto de forma fácil, como e de que forma gerem os restantes elementos da liderança em conjunto com o vosso líder? E sei que a seguir vamos já falar aqui um bocadinho mais da distribuição e da forma como realmente trabalham, mas antes disso perceber como é que a liderança é dividida por vocês todos. É evidente que quando o Pedro chega a um clube, tem reuniões, é uma coisa que não abdica de falar individualmente com cada jogador. Há ali uma relação logo direta e que tenta que seja logo individual para que haja um conhecimento ainda mais aprofundado do que é que nós vamos encontrar, para além do estudo que se faz para entrar numa equipa, não é? Mas não há contacto pessoal. Portanto, essa é uma coisa que privilegia imediatamente. E no que diz respeito a esta liderança individual e muitas vezes grupal e claramente também coletiva, isso é uma gestão que ele faz naturalmente e de forma muito dinâmica, não é? Enquanto líder. Isso é uma coisa que é fundamental e naturalmente que é ele que faz. Depois,
cada um de nós, por aquela à vontade, aquela liberdade, aquela promoção que o Pedro também faz com que aconteça, nós vamos tendo abordagens com os jogadores no sentido de perceber o que é que os motiva, não é? Portanto, o que é que no tal processo de convencimento para uma determinada proposta de jogar. Porque se nós chegarmos a um determinado sítio e fizermos com que um conjunto de pessoas vão numa determinada direção, tem que haver aqui um processo de convencimento para que ele vá de forma efetiva, não é? E há aqui depois vários detalhes, os detalhes depois é que fazem a diferença. Nós podemos dar aqui alguns exemplos. Se um avançado diz que gosta muito de determinados movimentos, a forma como ele gosta de estar no campo é de determinada forma. E dá o exemplo de um jogador que é a referência dele ou que já foi. Nós podemos estabelecer aqui, individualmente, uma relação. Nós podemos arranjar, por exemplo, a forma como é que ele está no campo. Aquilo que faz dele, por exemplo, aquilo que faz do Cavani, para dar também sequência ao exemplo do avançado. O que é que o Cavani faz que faz dele um jogador fantástico e que faz dele um jogador que cria extremas dificuldades a quem o defende? Vamos tentar perceber o que está ali. E aí pode ser já uma forma, ao nível da liderança e ao nível da motivação, que faz com que o jogador vá numa determinada direção. Outro aspecto, por exemplo, é se nós estamos num contexto de Arábia Saudita ou de Emirados Árabes Unidos, em que os jogadores aparecem com carros de 100, 150 mil euros, isto só para dar o exemplo que se percebe logo que não há ali um aspecto, digamos, financeiro que esteja no horizonte para que os motive, não é? É preciso encontrar algo que faça com que aquele jogador esteja no fenómeno, não é? E de sítio para sítio as coisas são diferentes. E só nesta liderança próxima, em que cada um de nós, enquanto assistentes, enquanto colaboradores, vamos conseguindo, porque o dia de trabalho é grande, mas o tempo que se está com eles acaba por não ser muito, não é? Ou estamos em treino e depois o tempo que se está efetivamente com eles e que é possível este tipo de situações, é preciso distribuir, é preciso haver mais pessoas a fazê-lo. Prosseguindo aqui nesta questão da liderança e aprofundando só um bocadinho mais o tema, nós sabemos que a liderança também está sempre associada à personalidade. Não podemos dissociar a personalidade. De que forma é que a vossa personalidade dos restantes elementos da equipa técnica entra dentro deste estilo de liderança? Não sei se vai de encontro, como dirias, que naqueles pequenos momentos têm que conseguir chegar próximo dos atletas, mas é importante que a vossa personalidade e os bocadinhos de cada um façam conseguir chegar lá a mensagem de uma forma melhor. E se o Pedro Emanuel, por exemplo, utiliza esse tipo de recursos convosco, ou seja, se, por exemplo, o Virgílio fosse mais extrovertido numa ou noutra situação, ou tivesse mais capacidade disto ou daquilo, se utilizaria esse tipo de momentos consoante a personalidade de cada um. Eu penso que aí nesse aspecto há uma coisa que é fundamental, que é sermos genuínos. Se nós não formos genuínos, há qualquer coisa ali que vai destoar. E eles notam logo isso. Quer no treinador principal, não é? Que quando se apresenta, quando nós chegamos a um sítio, a primeira coisa que os jogadores fazem é tentar perceber, não é? Tentar perceber quem é que está à frente, apreciam tudo. Com o treinador principal, obviamente, que é logo o primeiro a ser avaliado. E depois, no dia a dia, isso também acontece. E há uma coisa que faz de nós, quando eu digo que nós somos mais fortes juntos do que cada um individualmente, é precisamente porque nós somos muito genuínos na nossa forma de lidar uns com os outros
de lidar com os jogadores. É esta simplicidade, é esta honestidade, é esta paixão também, este entusiasmo que nós colocamos no treino, que as pessoas apreciam, que as pessoas adoram, não é? Isso é que faz. E eu não estou a dizer que somos só nós, eu estou a falar, neste caso, de uma coisa que nos caracteriza. E é esta forma de chegar e entusiasmar logo. Entusiasmar os jogadores, entusiasmar os próprios dirigentes, por exemplo, no mundo árabe, que eles adoram apreciar, eles adoram passar o tempo no treino, adoram ver, querem estar presentes, entusiasmar os adeptos, entusiasmar a comunicação social. É evidente que isso é um caminho que ainda é preciso percorrer, porque à medida que vamos também crescendo, é preciso também controlar, digamos, no bom sentido, outros meios, aí no caso da comunicação social também, e as diferentes ferramentas que cada vez vamos tendo, que muita gente já utiliza e que depois até podemos falar mais adiante, que até pode interferir na imagem que se tem do estilo de jogo de cada treinador ou de cada equipa técnica, não é? A promoção das coisas. São coisas que são muito importantes. Mas, voltando à questão propriamente dita, que é do ser genuíno, isto é muito importante. E nos sítios onde nós temos passado, aquilo, a marca que se deixa, porque é preciso ter a noção que quando nos contratam, e quando é, por exemplo, para outro país, é uma responsabilidade grande, porque estão a contratar portugueses, é Portugal também que vai, e nós não podemos nos aliar do facto de que se vêm buscar a tantos quilómetros de distância determinadas pessoas para estar lá com eles e desenvolver uma coisa que eles gostam muito, que é o seu clube, que é o futebol, e que é para participar no fenómeno do seu país, nós não podemos levar só o futebol, nós não podemos levar só o jogo, não podemos levar só o treino. E se nós olharmos também para aquilo que os jogadores dizem sobre os treinadores, muitas vezes os treinadores que são repetidos, naquilo que os treinadores dizem, são aqueles que os marcam sob o ponto de vista relacional. Não é? Nós temos o caso do Bobby Robson, Ancelotti, Ferguson, Fernando Santos, que muitas vezes nós agora vemos neste espaço em que foi possível entrevistar e falar sobre formas de jogar, formas de treinar, e às vezes até parece que o Mister Fernando Santos não foi, se calhar, o treinador que até ao momento nos deu o expoente máximo da alegria enquanto português, não é? E muitas vezes é associado a um jogo defensivo, não é? Como nós podemos muitas vezes ver em comentários, nestes analistas e nestes painéis de conversas sobre futebol, e poucas vezes é chamado para perceber o que está por trás do sucesso do Mr. Fernando Santos. Não é? Portanto, a tática, a metodologia do treino, fundamental. Mas o que nos distingue a nós, enquanto portugueses, e quando se vai para o exterior, não tenham dúvida nenhuma que é a nossa maneira de ser genuína, que respeita o técnico de equipamentos, que respeita o fisioterapeuta, que respeita o diretor que está lá há muito tempo, que respeita os treinadores da casa e que os integra também na reflexão sobre o jogo, que faz de nós treinadores diferenciados no estrangeiro. E conseguir competir com espanhóis, com brasileiros, com croatas, com sérvios. É verdade, é verdade. Antes de prosseguirmos, vou colocar aqui uma questão nossa ainda, e depois temos aqui já uma questão para te colocar. E vamos falar agora antes desta chegada ao Al-Ain. Vamos falar ainda aqui do Almeria. Chegaram à Espanha e sabemos que estavam ali em posição de subida de divisão. E gostaríamos de saber, até porque estavam a ter um percurso de sucesso, claro, como é que... vamos aproveitar este momento para falar claramente daquilo que é o tema de hoje. Como é que era feita a distribuição de tarefas na vossa equipa técnica?
e gostaria que nos fizesses uma descrição dos métodos utilizados do Pedro Emanuel. Vamos começar a falar realmente do tema. Claro. Como em tudo que nós abordamos até aqui, quando nós falamos sobre um tema, um dos aspectos que é logo fundamental é a contextualização. Daí a introdução que eu vou fazer à questão que me coloca. Quando dizes que chegámos a Almeria e estávamos em zona de subida, é preciso perceber o contexto que se chega. Nós, quando chegámos, a época ainda não tinha começado. O clube tinha um treinador, faz a pré-época com uma determinada direção, com um determinado grupo de jogadores, que no entendimento deles era um início, era o arrancar para uma segunda liga espanhola com a perspectiva de muitas dificuldades. Dificuldades financeiras, dificuldades na qualidade dos jogadores, não tinham conseguido segurar aqueles que foram os jogadores determinantes na época anterior. O treinador também, que tinha feito um excelente trabalho, tinha ido para julgo o Alcorcón, e portanto nós fomos desafiados a ir para aquele projeto 2 semanas do início do campeonato, com o Turki Al-Sheikh, que nos tinha conhecido na Arábia Saudita, e que de um momento para o outro entra no clube, que compra o clube, leva uma nova equipa técnica e que nos dá total liberdade para, no caso do Pedro Emanuel, tomar as decisões que lhe parecessem mais convenientes. No que diz respeito ao plantel, à equipa técnica, que continuaram pessoas que lá estavam, que eram também de Almeria e que tinham começado a época, não é? Naturalmente. E, portanto, era um desafio extremamente difícil, mas que o Pedro entendeu que a forma como nos queriam lá era um desejo de tal maneira grande que nós ficámos também entusiasmados. E quando nós chegámos lá, a 2 semanas de iniciar um campeonato extremamente duro, longo, com equipas de grande qualidade, com jogadores muitíssimo bom nível, treinadores também, muito difícil também para os treinadores estrangeiros. Em Espanha, como nós sabemos, na segunda liga, penso que éramos nós e mais um treinador, mais uma equipa, portanto, com um treinador. O resto eram todos treinadores espanhóis, e com toda a gente do clube também sem perceber bem o que é que estava a passar. Entretanto, de um momento para o outro passou a ser tudo novo, não é? E portanto, como há bocadinho, quando eu falava que num dos contextos em que o Pedro chegou e incorporou as pessoas que lá estavam, é precisamente a Almeria. Nesta distribuição, concretamente que me perguntas de equipa técnica, havia um treinador de guarda-redes, havia um colaborador mais para a área física e foram integrados na nossa equipa técnica. A forma como nós nos organizamos, isso aí já foi muito nosso. Isso aí não dependeu do contexto Almeria. Tem a ver com a forma como nós gostamos de trabalhar. Pedro, o líder, depois tem o Rui Gomes, o André Galve, nacionalidade brasileira, que conhecemos no momento do Estoril, tal como o Fábio, que é um fisioterapeuta, mas que neste momento nos acompanha sempre para os momentos onde vamos, para os contextos onde vamos. O Miguel Ferreira, que é o treinador de guarda-redes, e eu. Portanto, é este conjunto de pessoas que têm um relacionamento, primeiro de tudo, um relacionamento fantástico e abertura total para pensar no treino e para abordar o jogo. Muitas vezes o que acontece, para termos ideia, chegamos ao início de semana e estão lá uns papeizinhos em que o Pedro nos desafia logo para colocarmos a equipa seguinte, por exemplo. Só para abrir assim já um leque grande de possibilidades concretas. Não é? Exatamente. Em relação ao trabalho, temos aqui uma questão
do João Pedro Magalhães, que dá os parabéns pelo trabalho que fizeram no Tauon, penso eu. Exatamente. E coloca duas questões. Que recursos utilizam para fazer o trabalho de observação e análise? E depois, alguns estádios na Arábia e nos Emirados não estão preparados para o trabalho de observação e análise durante os jogos. Que adaptações faziam para garantir a qualidade no trabalho? Essa pergunta é concretamente para o jogo, não é? Exatamente, penso que será mesmo concretamente ao jogo. Para o jogo, no dia do jogo, nós temos uma particularidade e é, eu vejo a primeira parte num plano superior e a segunda parte estamos todos juntos no banco. Isso porque o Pedro entende que há uma primeira parte em que é possível nós, perante aquilo que nós perspectivamos, porque para um jogo há o jogo em perspectiva, não é? Há aquilo que o treinador perspectiva que será o jogo, há o jogo propriamente dito, e depois há um momento muito importante de intervenção no próprio jogo, que é o intervalo. E, portanto, perante estas premissas, ele entende que há um recolher de informação, para além da comunicação constante, durante a primeira parte, no que vai acontecendo no jogo, ao intervalo, há um momento por excelência para intervir naquilo que está a ser o confronto, não é? e para o desbloquear daquilo que é um confronto. Nós temos, por exemplo, uma situação muito interessante que surgiu na final da Taça do Rei na Arábia Saudita, precisamente. É evidente que foi um jogo particular em contextos particulares. Para termos ideia, é o jogo de maior importância na Arábia Saudita, mais até do que o campeão em termos culturais, porque, por exemplo, tem a presença do rei. Há muita gente, há muitos sauditas que passam uma vida inteira sem ver o rei. Portanto, aquilo é um momento por excelência do fenómeno local. E o intervalo, por questões de segurança, que é o momento em que o rei chega, demora no mínimo entre 30 a 40 minutos. Mas nós sabíamos dessa situação e nós preparámos para o intervalo, apesar de que a segurança era de tal maneira forte que a forma de fazer chegar as imagens ao balneário para podermos, de uma forma estruturada, analisar toda a primeira parte, porque o tempo assim o permitia. Nós conseguimos fazer uma reunião como semanal se tratasse, e houve um aspecto concreto, por exemplo, de bola parada, que lá está. Estamos a falar de um caso que correu bem, de sucesso, numa bola parada, ou neste caso as duas bolas paradas que foram as que tiveram consequência de golo, que foram alvo de intervenção ao intervalo. E, portanto, que nos deu um momento de grande felicidade, que foi a conquista da taça. Mas é evidente que estamos a falar de um aspecto muito concreto, em contextos muito específicos. Está respondido e bem respondido. E falava hoje de uma questão que está aqui relacionado com o que te ia perguntar a seguir. Com que frequência reúnem a falar do treino e da sua preparação? Como é a gestão em função do adversário? Há muita gente, e temos ouvido falar muito da questão de cada vez se dá mais importância à análise e à observação do adversário e gerir o microciclo ou o treino um bocadinho em função disso. Não sei se vocês atuam dessa forma, mas gostava de saber a tua opinião. Depende muito. Isso aí depende muito do morfociclo, depende muito do calendário, depende muito da densidade competitiva. Há momentos em que sentimos que é importante nem sequer de forma formal falar sobre o adversário. Há momentos em que há uma coisa que está sempre presente, que é a avaliação do processo em relação àquilo que nós estamos a jogar
e em relação àquilo que nós queremos jogar. Mas este é um tema quente, não é? É um tema que está sempre presente nas conversas e nas reflexões sobre o jogo, e é o peso do adversário, o peso do nosso jogo. Nós entendemos que nós só podemos ser competitivos. As duas coisas estão sempre presentes, é inevitável. É inevitável. Nós não podemos fazer um plano de jogo se as nossas ideias não estão no jogo, se o nosso modelo não está no jogo. Eu não acredito que haja treinadores que o façam. Eu não acredito nisso. Tal como a preparação do confronto, tendo em conta o adversário, é um aspecto que faz de nós também equipas extremamente competitivas. Damos o exemplo, por exemplo, das equipas do Mourinho, que muitas vezes estão associados a equipas mais defensivas, ou há um contraponto muito grande com outro estilo de treinadores, como o Guardiola ou como o Klopp, não é? Talvez caiba aqui um pouco esta reflexão também. Eu penso que este é um aspecto que fez de nós, treinadores portugueses, treinadores de sucesso mundialmente, e que faz com que hoje em dia haja treinadores portugueses em países que muitas vezes nós nem conhecemos o nome. E, portanto, é preciso muitas vezes atentar a este aspecto. E quando se pergunta se é preferível ganhar tendo unicamente presente as nossas ideias, isso é o que prevalece, nós não mudamos nada, e no fundo, eu não gosto de falar de modas, mas quase que vai havendo uma obrigatoriedade disso ter um peso muito grande relativamente à estratégia. Mas acho que para nós sermos competitivos e para, por exemplo, para permitir que o Mourinho, ainda em diferentes contextos, pudesse ser extremamente bem sucedido, eu não tenho dúvida nenhuma que a presença destes dois ingredientes foi uma constante. E isso foi determinante para que nós, treinadores portugueses, fôssemos olhados e chamados para diferentes contextos como treinadores de sucesso. Mas indo diretamente também ao lado concreto da nossa forma de trabalhar, e voltando ao tema que é dinâmico, isto é muito dinâmico, e depende muito da sensibilidade que vamos tendo para aquele jogo. E eu penso que há aqui um aspecto também que é determinante. Se nós estamos no Estoril ou na Académica, em que o nível competitivo ou que a valia da equipa naquele campeonato tem um determinado contexto, ou se estamos, por exemplo, no Al-Ain, em que maioritariamente a equipa está em posse de bola, portanto está em domínio no jogo, é evidente que vai haver aqui aspectos que vão interferir nesta questão semanal, neste peso que nós vamos atribuir a uma coisa ou outra. Não é? Agora, a análise do jogo anterior, a análise do treino, isso é uma coisa que se faz permanentemente, é uma ferramenta extremamente importante, quer neste processo de convencimento, neste processo de liderança, de motivação, em que nós estabelecemos um relacionamento muito próximo, individualmente com um jogador ou outro, ou setorialmente com uma linha defensiva, em que nós queremos chegar a um sítio e queremos que ela rapidamente atinja determinados comportamentos. A análise de cada treino é muito importante para que o treino seguinte seja muitíssimo melhor. Não é? E, portanto, se nós sabemos que estamos num processo de trabalho de uma linha defensiva, de uma coordenação de uma linha defensiva, para um determinado caminho, que é o nosso, mas que vamos defrontar um adversário, que os problemas claramente que nos colocam são de um determinado perfil, sem dúvida nenhuma que isso é tido em conta, para que nós possamos ser competitivos. Vou dar um exemplo também, por exemplo, do Almeria. Nós chegamos a Almeria com os jogadores que já lá estavam, como é evidente, com os melhores jogadores que tinham saído e com a maioria do grupo de jogadores que vinham do ano anterior. É evidente que o dono que chegou deu-nos liberdade para a introdução e contratação de jogadores. O mercado ainda estava aberto, contextualizando também. Mas não é fácil, em 2 semanas,
trabalhar com aquela equipa para o primeiro jogo, já, que se avizinhava, com uma densidade, porque o calendário é fundamental, com uma densidade competitiva também muito grande da segunda Liga Espanhola, tem jogos, semana sim, semana não, tem jogos a meio da semana, portanto, a densidade competitiva também coloca problemas para a incorporação de jogadores novos, e nós não foi fácil chegar a Almeria e não ter presente aquilo que era a realidade. Portanto, é fundamental perceber que tipo de jogo é que aquela equipa é capaz de fazer naquele momento. Não olhando para isto, é meio caminho andado para que não se obtenha o sucesso necessário para que o convencimento dos adeptos, dirigentes, jogadores, se faça crescer. E nós fazemos um arranque de época, o melhor de sempre até o momento em Almeria, mas foi com umas características que nós entendemos que para aquele momento eram as fundamentais, que se baseava muito na organização defensiva, sem dúvida nenhuma. O Almeria, daquele início de campeonato, que nos colocou em primeiro lugar, era um Almeria em que acreditava que podia fazer muitos problemas ao adversário, tendo grande competência na organização defensiva e nos ganhos de bola provocar situações de dano ao adversário e nas situações de bola parada. Portanto, eu penso que isto é dizer que não era um futebol de qualidade, ou nós aqui podemos inferir que o futebol de qualidade tem que ser de posse, ou que o futebol de qualidade não tem que ter em conta o adversário. São tudo reflexões. Sobre essa questão tenho aqui uma ou duas questões sobre essa questão do treino. Que estratégia que vocês utilizam na avaliação daquilo que foi o momento de treino? Dizes que reúnem e que claramente é um elemento importante. Aquilo que eu vou vendo, que é um dos maiores erros. Há pouco tempo estava a ler um livro sobre isso, que falava sobre o ciclo de treino e de rendimento. Um dos maiores erros que eu vejo a cometer-se a níveis mais inferiores, claramente, é mesmo não se dar a devida importância no momento pós-treino. Acho que o treinador português em divisões inferiores foca-se muito na qualidade do treino e se calhar nos exercícios que vai fazer e tudo mais, mas não há tempo disponível ou vontade ou se calhar alguma atenção sobre isso na forma como se deve olhar para a avaliação pós-treino. Que processos é que vocês utilizam em função disso? Esse é um momento muito importante, como falávamos há pouco. Nós criamos determinados contextos, que eles são só potenciais. Portanto, um exercício que nós entendemos teoricamente que para um determinado conceito que queremos trabalhar, ele tem a sua riqueza potencial, não é? Ele está morto no aspecto teórico e de concepção. E depois ele tem a sua, digamos, a sua vida quando acontece. Não é? E que depois aqui interferem várias questões. A questão da qualidade do jogador, a questão da qualidade do feedback, que é fundamental. A qualidade do feedback momentâneo, no momento, a questão da organização da equipa técnica para a qualidade do feedback, isto é, não haver uma sobreposição dos feedbacks para uma mesma coisa, por exemplo, as coisas estarem bem definidas ajuda muito neste feedback, ajuda muito a proximidade com determinados jogadores ou com determinados setores, sob o ponto de vista dos conceitos defensivos ou ofensivos. E se nós percebemos que nós, para aquele treino, o treinador principal definiu que se ia centrar muito sobre determinado aspecto, ou a última fase do processo ofensivo, é evidente que depois as outras coisas que estão presentes, porque elas não deixam de estar presentes, não é? Porque nós criamos um exercício para esta última fase, mas as outras coisas também lá estão, não é? Portanto, os jogadores que estão responsáveis pela preparação da perda, os
os jogadores que têm que reagir no momento em que há finalização ou não há finalização, há perda de bola, ou o momento da primeira fase e das fases intermédias também estão lá presentes, ainda que o foco do treinador principal seja não é? E, portanto, este feedback também é que vai ajudar à riqueza daquele exercício. E depois, no final do treino, naturalmente, tudo isto entra em análise. E muitas vezes entra de tal maneira em análise que que tem um peso muito importante para o treino seguinte, muito mais até do que o jogo anterior. Porque, entretanto, a partir do momento em que nós detectamos determinadas situações no jogo anterior, ela é posta em prática no primeiro, segundo treino, entretanto ali a equipa já teve vida, não é? Já teve vida. E a forma de jogar de uma equipa, ela não existe em lado nenhum. Portanto, é qualquer coisa que nós queremos que aconteça e que se busca constantemente, mas ela, quando nós damos um passo em direção a ela e esta forma como nós queremos que aconteça parece que se distancia também. Portanto, por isso é que isto é muito dinâmico e é muito rico, e é muito entusiasmante, é muito apaixonante e cria muita discussão. Isto é criar discussão do dia a dia de trabalho. É a vida que a equipa vai tendo e que os jogadores vão tendo num determinado processo. Sem dúvida, e claramente para mim não se pode esvaziar a ideia do treino. Na vossa concepção de treino, de que forma tu falavas que muitas vezes passa a ser mais importante até a dinâmica pós-treino no dia a seguir, se calhar, do que já a análise do adversário. De que forma é que vocês contornam os problemas que podem ir tendo? Ou seja, se determinado exercício não deu, seja pelo feedback, seja pelo entendimento dos jogadores, seja por que razão for, há inúmeras. De que forma é que vocês contornam esse momento? Se realmente vão voltar a repetir o exercício, se vão repeti-lo de outra forma, se o exercício vai ser alargado porque no dia a seguir já querem treinar em espaços maiores, ou se, porventura, se em espaço reduzido, se calhar os atletas não entenderam, será que em espaço mais alargado irão entender melhor? Quando eu digo que, por exemplo, a análise de um treino pode ter influência maior para o treino seguinte do que o jogo anterior, não é do adversário, não é do que a análise do adversário, é do que a análise do nosso jogo. Exatamente. Isso me fiz entender. Sim. Agora, depois, em relação a essa questão, quando nós depois refletimos para o treino seguinte, nós não refletimos sobre o exercício propriamente dito. O que está ali em questão são os conceitos. O que está ali em questão, o que é que nós analisamos foi o conceito. Agora, depois é evidente que nós desmontamos, porque o que é observável é o conceito, é o que é que a equipa fez, é o que é que o jogador fez. Mas depois, claro que vamos desmontar e vamos tentar perceber o que é que levou àquele tipo de comportamento. Ou o que é que não levou àquele tipo de comportamento. Não é? E por isso é que isto é um processo criativo e constante que não vamos buscar e que não discutimos exercícios. Nós não vamos buscar e copiar exercícios. Nós nunca fomos buscar um exercício a livro nenhum. É este entusiasmo e esta riqueza do processo, ela vem precisamente porque entendemos que o hábito adquire-se na ação. Claro que o vídeo e ainda por cima em ferramenta, em momentos, em densidade competitiva muito grande, esta relação que se cria com o jogador e com o setor, mostrando em imagem e preparando o treino, é um elemento extremamente valioso, mas no nosso entendimento, o hábito adquire-se na ação. E, portanto, nós vamos proporcionar, aquilo que nós vamos perspectivar para a proposta do dia seguinte é que aconteçam ações que levem a este conhecimento. Portanto, é que aconteçam, que possamos promover situações em que o conceito cada vez aconteça mais, ou aconteça muitas vezes. Exatamente, ok. Fica respondida e é claramente a ideia, é o conceito,
e aquilo que o princípio, ou o subprincípio que querem colocar do que propriamente o exercício. Passar aqui à próxima questão, antes de antes de chegar a ela, dizer que o Leandro Moraes disse há pouco e eu passou-me, que é sempre um prazer ouvir este amigo, pela sua competência e pela sua humildade, e manda-te um abraço. Temos aqui uma questão do Tomás Campos, que nos dá os parabéns pela iniciativa, muito obrigado, Tomás, e que queria perguntar qual o microciclo, em termos microciclo ou morfociclo, como queiram chamar neste momento, em termos de observação e análise, e também qual o nível de intervenção de cada elemento da equipa técnica nessa mesma área. E manda um abraço. Um abraço, Leandro, um abraço também para quem fez esta questão. O aspecto, por acaso agora falavas aí nesta questão da terminologia, microciclo, morfociclo. Eu por acaso, há uma coisa que me influenciou muito, esta questão da faculdade, e do professor Vítor Frade, que me marcou profundamente. Foi num momento muito emocionante, quando estava a defender a minha tese, em que ele era um dos júris, e que a dado momento eu estava a falar, a dado momento ele pergunta-me, ok, então neste momento, por exemplo, no Futebol Clube do Porto, qual é o atleta que para si marca mais? Na altura, respondi, professor, por acaso, o atleta, um que gosto muito é o Oleri Cher. Você escolheu de facto um jogador extraordinário. Agora, atleta, eu penso que atleta, você substitua, onde tem atleta, substitua por futebolista ou por jogador. E são coisas que marcam, não só no aspecto concreto deste aspecto de jogador e atleta, que tem a ver também com outros aspectos, que é para refletirmos. Por isso é que as reflexões, que não se fiquem pela terminologia, como é óbvio, mas é muito importante para sabermos do que é que estamos a falar. E estamos todos a falar da mesma coisa. Uma questão do modelo, da estratégia, do sistema, da dinâmica. Não é? São coisas que convém clarificar para que... Ou que eu penso que é importante também se refletir sobre elas. Mas, concretamente, em relação a esta questão, portanto, de que forma é que nós nos distribuímos e qual a nossa intervenção no processo de análise da nossa equipa e do adversário. Para terem ideia da nossa forma de trabalhar, nós, por exemplo, há alguém que deve estar sempre, a maioria das vezes é o Pedro, que está numa situação sempre de análise, não é? Portanto, de controle. Nas situações que são mais pequenas do treino, ele coloca-se numa situação de controle, mas depois, aquele que pode ser chamado o treinador do treinador, muitas vezes cabe a cada um de nós, vai cabendo a cada um de nós, em função da menor participação que vai tendo em determinada situação. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Por exemplo, vamos recebendo feedbacks também de quem está a assistir a uma reunião, não é? Todos depois vão ter a opinião de perceber qual foi a percepção que tiveram sobre a eficácia daquela comunicação, seja do nosso jogar, portanto, de uma reflexão sobre o nosso último jogo, do nosso último treino, ou do treino seguinte. Portanto, e é esta dinâmica que faz com que haja uma distinção de nós, enquanto, mais uma vez foco isto, porque nós, enquanto treinadores portugueses, relativamente a outros. E entre nós, treinadores portugueses, isto é, sem dúvida, já uma constante. É só estar atento à forma como se organizam as diferentes equipas técnicas que têm abordado o tema em diferentes espaços de reflexão, para se perceber que esta dinâmica é muito idêntica, não é? Portanto, os colaboradores têm uma participação dinâmica em todos os momentos ou em todas as tarefas do processo. Mas isto depois faz a diferença naquilo que é o que muitas vezes se diferenciava do treino integrado ou da priorização tática, digamos, porque
uma coisa que o professor também, Vítor Frade, dizia, integrado clube. Quem os desintegrou, que os integre. Não é? É um caso de casamento sem separação. Portanto, quando se fala em que está tudo integrado e que todos falam, temos que integrar, portanto, o integrar parte do pressuposto que há algo desintegrado. E quando alguém tem uma perspectiva, como a maioria de nós treinadores portugueses, mais uma vez digo, que tem um entendimento do processo desta maneira, depois faz diferença e consegue ter muito sucesso noutros países. E, por exemplo, em Espanha, nota-se esta diferença. Há uma diferença na forma até de inscrever os treinadores na própria federação, precisamente em casotinhas, em caixinhas. Eles têm também ainda muito este hábito. Isso reflete-se naquilo que eles entendem metodologicamente o fenómeno. Bem respondido. Passando aqui à nossa próxima questão, não sei se quererás falar nisto, porque há pouco já tocámos ao de leve. Em relação ao processo de treino, o que é que foi alterado nos diferentes países por onde passaram? Isso foi alterado de forma exponencial ou não? Nós tivemos aqui há pouco tempo, quem foi? Foi um convidado que também estava fora, e agora não me está aqui a recordar, que nos dizia que uma das dificuldades passava claramente pelo feedback. Que o feedback em relação aos treinos teve que ser alterado muito, porque os atletas não tinha que arranjar palavras fortes para introduzir em relação aos treinos, porque era a forma mais fácil que tinha de conseguir chegar a eles. Sim, para responder a esta reflexão, ela já foi de facto abordada em alguns momentos aqui para trás. Mas nós vamos dar um exemplo concreto que pode ajudar também à melhor interpretação daquilo que é a nossa forma de trabalhar. Quando nós vamos para países diferentes, neste processo, digamos, em termos metodológicos, como nós dizemos que o feedback é muito importante no aspecto metodológico, portanto, é eu que depois, no momento de acontecer o próprio exercício, que de facto dá dinâmica e dá grandeza ao próprio exercício, naturalmente em grande escala para o treinador principal, mas para nós assistentes é também um elemento muito valioso nesta questão que nós já falámos quando estamos divididos em tarefas muito específicas. Por exemplo, o Rui está muitas vezes ligado ao processo ofensivo, eu fico muitas vezes ligado ao processo defensivo, muito, por exemplo, na linha defensiva, juntamente com o Miguel também, que é um trabalho, porque é o treinador de guarda-redes, que é um trabalho também de muita dinâmica entre os dois. Também estou com as bolas paradas. Portanto, se nós sabemos que esta tarefa é da nossa responsabilidade, o feedback na língua local é muito importante. E há grandes feedbacks que nós vamos conhecendo a palavra que se tornam muito eficazes. E aqui pode estar já um exemplo da adaptação aos diferentes contextos. Não é? É evidente que o inglês também é uma ferramenta importante. A questão no final do exercício também, entre um exercício e outro, porque está ali muito fresco, porque aconteceu e porque é uma situação que é muito importante que aconteça logo no exercício seguinte. Esta proximidade também desbloqueia dúvidas e redireciona o foco já para o exercício seguinte. E são aspectos que traz muita confiança que se cria entre nós, cada um de nós e os jogadores, que cria muita confiança naquela forma de jogar. E nós sentimos, na Arábia Saudita, por exemplo, que é talvez o país até agora onde nós possamos teoricamente achar que é o mais difícil
neste processo de convencimento, pela língua, porque a Arábia Saudita foi onde encontramos maior número de jogadores que não dominam inglês, e em comparação, por exemplo, com o Al Ain. E há este contacto pessoal, com a ajuda, sem dúvida, depois de um contacto pós-treino, em que já estamos até em casa, eles também já estão em casa, há uma interação direta que funciona muito bem também. Este é um aspecto metodológico muito interessante, temos refletido muito sobre ele e que achamos que ajuda muito também para a preparação do treino seguinte e para este gosto de falar sobre o jogo, não só sobre o treino, mas essencialmente sobre o jogo, sobre a forma como se pretende jogar e que ele joga. É uma ferramenta também muito importante, também com suporte de exemplos a top que façam as coisas como nós gostamos e como também eles nos vão dizendo que apreciam, não é? São tudo estratégias que nos aproximam e que criam o gosto por uma determinada forma de jogar. E é, por exemplo, uma estratégia utilizada para contrariar o aspecto financeiro. Ora, se não é o aspecto financeiro que os motiva para jogarem de uma determinada forma ou para estarem ali no futebol, então isto será. Ok, certo. Aqui a próxima questão, temos uma aqui que eu vou deixar para a seguir no público. O Pedro Emanuel disse há pouco tempo, penso que foi no ano passado, que saiu de Portugal, depois não se revia com a forma como se vivia o futebol neste momento em Portugal. Para Pedro Emanuel, o futebol tem de ser vivido, sentido e jogado com alegria. No entanto, vemos algumas vezes o futebol de Pedro Emanuel, neste caso da equipa técnica, ligado a mais a um futebol defensivo em Portugal. Afinal, como é que olham ao jogo e qual é a ideia que tentam praticar em campo? Sim, há bocadinho falávamos um bocadinho sobre esse aspecto. Quando o Pedro aborda essa questão portuguesa, é evidente que não se está a referir ao jogar, está a referir propriamente. É evidente que há um conjunto de valores e que é também um dos pontos que mais se evolui e que mais se cresce neste percurso, não é? neste caminho, quando falávamos que o caminho é recompensa. É também é isso que nos enriquece neste trajeto, nestas várias experiências que vamos tendo. Quando nós estamos num processo em que o que se avalia é exclusivamente os resultados, ou arbitragem, ou só determinados clubes, quando se gosta mais do nosso clube do que do jogo, não é? Quando não se permite, por exemplo, a conclusão de determinados trabalhos num clube porque há pressões que não são aguentadas e ao mínimo desire ou ao mínimo conjunto de resultados se interrompe. É evidente que isso são situações que pesam nesse tipo de opinião. E se nós avaliarmos, por exemplo, na académica, eu não sei se recordam, mas nós, nesse primeiro ano, tivemos 15 jogos sem ganhar. Não é perder, tivemos empate, mas tivemos 15 jogos. E essa época, mas isso é anormal, não é evidente. Estamos a falar de um caso extremo, aquilo aconteceu, mas no final dessa época há a tal conquista da Taça de Portugal. Numa cidade fantástica, num clube, a nossa Briosa, não é? Que é um clube que é impossível ficar indiferente. E que são histórias que contam, e que são histórias que ouvimos pessoas a falar que 73 anos depois conquista algo extraordinário, mas era bem possível não ter acontecido.
era bem possível não ter acontecido, porque nós, quando se interrompe um processo, há um conjunto de coisas que se vão perdendo. É evidente que o que foi alimentando ficar nesse clube foi a manutenção, o irmos passando na taça, né? com desempenhos extraordinários, em que eliminámos o Futebol Clube do Porto, o Aves na altura do Paulo Fonseca. Portanto, não, nesse aspecto do confronto, não de campeonato, foi uma equipa extremamente competente. Agora, voltando ao tema de achar que o Pedro Manuel que proporciona ou que se caracteriza por um futebol mais defensivo, é a tal questão que é preciso olhar para a forma como é que a equipa joga. É preciso olhar para os diferentes contextos. É preciso perceber que os treinadores não são iguais em todos os momentos. Se nós avaliarmos o processo, por exemplo, do treinador que hoje em dia, se calhar, é considerado o melhor treinador português. Vejam como é que foi o início do Jorge Jesus, não é? E quantas vezes é que ele foi interrompido nos seus trabalhos, não é? E podemos dar exemplos de outros treinadores que noutra determinada fase da sua carreira não tinham o que agora se denomina um futebol positivo, um futebol que são dominadores. Eu penso que não há ninguém que não queira controlar o jogo com a bola. Eu penso que isso é um ponto comum a toda a gente. Mas essencialmente, e devemos respeitar o lado estético, o lado da sensibilidade do jogo. Mas o lado estético e da sensibilidade do jogo não significa necessariamente que tenha que ter maior controle da bola. Porque nós podemos olhar para equipas extremamente belas na forma de jogar, ou identificar padrões extremamente qualificados na sua forma, por exemplo, de defender e na sua forma de criar mais problemas até ao adversário do que uma equipa que é mais dominadora em termos de posse de bola. E neste aspecto o contexto é fundamental. Nós não admitimos que o Real Madrid ou o Barcelona os adversários estejam maioritariamente na sua grande área. Portanto, os adeptos não admitem que este tipo de clubes sejam dominados pelo seu adversário. Isso é inevitável. Mas nem toda a gente pode começar, como o Pep Guardiola, pelo Barcelona. E o que eu quero, a reflexão que eu faço é que quando nós vamos para um Alain e se analisarem a nossa equipa, é evidente que não podem associar o Pedro Manuel a uma equipa extremamente defensiva ou uma equipa de padrão defensivo. Mas, e se olharem o nosso Al-Taon na Arábia Saudita, em que digamos que pelo seu historial é um Passos Ferreira daquela altura em Portugal que faz aquela época extraordinária, porque digamos que não tinha história nesse momento. Estava lá o José Gomes, tinha feito um quarto lugar, mas o historial do Al-Taon nós fizemos o terceiro lugar, a melhor classificação de sempre, e nunca tinham chegado sequer aos quartos finais da Taça do Rei, portanto a conquista da taça, à custa de quê? Reconhecido pelos adversários e pelo próprio país, porque atribui ao Pedro Emanuel o treinador da época, através da qualidade do seu jogo. E depois tem a ver com este aspecto que há bocadinho falámos ao de leve, que tem a ver com a promoção. Nós podemos pegar aqui em vários momentos do nosso jogo, mostrar o treino, mostrar uma parte do treino, mostrar o jogo com 22 toques para chegar ao golo, não é? E isso é extraordinário. É fantástico, equipa dominadora, qualidade do jogo. Mas eu penso que é de valorizar também as equipas extremamente competitivas, no sentido de disputarem, entendendo qual é a sua posição no campeonato, entendendo aquilo que pode fazer naquele campeonato, entendendo quais são os seus adversários, perceber o que é que pode ser naquele campeonato. E isso é uma obrigação dos treinadores quando são chamados pelos dirigentes e pelos clubes para
para fazer os trabalhos. Não podemos ir só com aquilo que é a nossa ideia, só com aquilo que nós queremos. Porque um bom treinador e que passa por diferentes contextos, naturalmente consegue pôr uma equipa a atacar bem e ser dominadora, com uma equipa que no campeonato seja isso, mas também consegue pôr uma equipa a criar muitos problemas a partir de permitir que seja o adversário a ter a bola. E então, se nós identificarmos que vamos jogar reconhecendo que o adversário é melhor nisso, e percebendo que ele é um adversário que com bola faz uma posse, mas que não é isso que faz deles uma equipa muito forte, e pode preparar o plano para o jogo para ser melhor que ele. E nós, por exemplo, há variedíssimos exemplos. Nós não atribuímos mérito ao Diego Simeone e ao seu Atlético pela forma como consegue naquele campeonato, com dois gigantes do futebol europeu, e conseguir os feitos que ele tem conseguido. Ele poderia fazer de uma forma diferente. Mas já não era o Diego, já não era o Atlético do Diego Simeone. E depois também tínhamos que avaliar se conseguia de facto ser competitivo contra estas equipas. E a nível europeu é também o que se vê. Aqui, sendo um bocadinho mais incisivo, porque nós claramente tínhamos equipas e ouvimos falar de ideias de jogo mais ofensivas, mais defensivas, mais cínicas, ideias de jogo de contra-ataque, há transições, como lhe queiram chamar. Ouvimos falar de várias coisas, ideias de jogo que dominam, que não dominam. Há várias definições neste momento. Em que contexto, aliás, em que patamar é que vocês colocam a vossa ideia de jogo? Se está ligada, e isto porque quero perceber a forma como olham para a vossa ideia, se está ligada a uma era de estratégia, como já ouvimos falar, por exemplo, e jogar em função do adversário, ou jogar em função do contexto, neste caso, ou se realmente, quando partem para uma época, olham ao contexto, ok, tudo bem, olham ao contexto social, olham àquilo que foram as últimas classificações, mas devem levar já uma ideia pré-definida daquilo que é a vossa concepção para o jogo. As ideias temos-las naturalmente, mas a ideia, nós temos bem presente que quando somos chamados para um clube, é preciso, isto, não há como fugir disto, não há como fugir de perceber qual é aquele país, qual é aquele clube e o que é que se espera daquele clube. É evidente que se olharem para o nosso Almeria daquelas primeiras jornadas, dizem que o Pedro Emanuel é um treinador fundamentalmente de excelente organização defensiva. Mas depois, quando foi preciso fazer outro tipo de conceitos, o problema colocou-se. O problema colocou-se e a reflexão colocou-se. Por isso é que eu digo que quando nós fazemos reflexões, elas são baseadas em coisas concretas e que aconteceram. E com os jogadores concretos. Porque nós depois houve a necessidade de incorporar, de estarmos em primeiro lugar, dos adversários nos conhecerem perfeitamente e de necessidade de incorporar jogadores que entretanto foram contratados. Jogadores essencialmente novos, com muita qualidade, mas que não tinham o perfil do jogador espanhol, que é um contexto de extrema competitividade. Foi talvez um momento em que nós apreciamos um nível competitivo por parte dos jogadores de uma forma exponenciada, o contexto do jogador espanhol, com um sentido de pertença extraordinário, com uma entrega total a cada momento, em cada coisa que faziam, quer no treino, quer fora do treino. E quando nós queremos agora ir para e já no momento do Altaon, nós fomos muito mais dominadores, sem dúvida nenhuma que fomos muito mais dominadores. No Apollon do Chipre, o nosso processo de conhecimento e de detalhe, porque o detalhe aqui é que diferencia os treinadores.
o detalhe na forma como nós queremos que a equipa ataque, nas diferentes situações que tem para sair a jogar perante problemas que o adversário coloca, por exemplo, e isto é que se vai evoluindo. Há momentos que são cruciais para que este detalhe se desenvolva. Isto faz a diferença entre os treinadores. Porque falar que a equipa quer ser ofensiva de uma determinada forma e defensiva de outra determinada forma, não falando nestes detalhes, como é que nós queremos que os nossos centrais se comportem em diferentes momentos do campo, portanto, em diferentes espaços, não é? Em diferentes momentos, se é da perda, se é do momento em que já se reorganizou depois da perda e já estamos num momento de organização perfeitamente definida. É este detalhe e como é que o médio se articula com os próprios centrais para defender zonas vitais do campo. É este detalhe que faz com que nós sejamos mais capazes ou menos capazes para ter mais bola quando essa situação nos exige. Que é o caso, por exemplo, do All-Town, em que não éramos efetivamente dominadores do campeonato, porque havia muitas equipas que se equiparavam à nossa e tínhamos bastantes equipas acima, como o Al-Ain, do Jorge Jesus, o Al-Nassr, do Rui Vitória, equipas historicamente também com sucesso, como o Ittihad, mas que no momento não estava a passar um bom momento, mas que nós tivemos que fazer um equilíbrio entre os jogos em que nós tínhamos que obrigatoriamente ser dominadores, porque o adversário achava estrategicamente que para nos ganhar tinha que nos dar maioritariamente a bola, ou contra adversários em que naturalmente iam assumir desde o início o controle do jogo. E nós a não querer que isso acontecesse, porque achávamos que se provocássemos isso a um adversário que maioritariamente queria ter a bola e com o passar do tempo não o conseguiria, através de uma pressão que não o permitisse, nós estaríamos em vantagem no jogo. E agora no Al-Ain, se olharem também para a nossa equipa do Al-Ain, ela é totalmente ofensiva. Não há como não dizer que a nossa equipa maioritariamente não está no processo ofensivo, porque assim o campeonato o exige. Eu não sei se foi esclarecedor, mas isto é uma resposta genuína de que o contexto é determinante para que os conceitos de jogo tenham maior prevalência para um ou para o outro lado. Claramente, Virgílio. E acho que a palavra que eu ouvi mais durante esta quarentena foi realmente o contexto. Foi muitas pessoas a falarem sempre contexto, porque claramente temos que nos saber situar e saber perceber o clube e a competição e o país, e temos que claramente perceber. Neste sentido, o Mark James Andrade pergunta, no que concerne o treino específico de guarda-redes e no modo como se enquadra no treino geral da equipa, se existia alguma diferença a realçar nos trabalhos envolvidos nos diferentes países. Não sei se estás à vontade com esta questão. Se nós notamos diferenças nos diferentes países, em que contexto? Porque portanto, a nossa equipa técnica segue junta e com a exceção do Chipre, que mais uma vez o Pedro incorporou um elemento da equipa técnica anterior, que era um elemento da casa. Agora, isso é uma questão que o Pedro nunca desvaloriza no sentido de que quer do seu ponto de vista defensivo, quando estamos a falar setorial ou do seu ponto de vista ofensivo, o guarda-redes está presente em todas as ações. Não há como não o colocar, porque quer do seu ponto de vista das propostas de treino, portanto, dos exercícios, quer do seu ponto de vista das abordagens de reunião, das comunicações e das preparações do jogo e da forma de jogar, não é? Porque a característica do guarda-redes, neste caso como no Town era o Cássio,
Agora no Al-Ain é um jogador também com grande influência no país, da seleção, que é um dos capitães do clube, tem um peso muito grande no país enquanto futebolista. Todos esses aspectos são tidos em conta e as características deles também, enquanto personalidade, se são jogadores que têm uma comunicação muito forte, que têm uma capacidade muito grande para ser solução. Portanto, isso são aspectos muito importantes e que se promovem e que se vai tendo a sensibilidade para ir introduzindo aquilo que o Pedro entende. Olha, o Pedro Nuno Amorim Rodrigues pergunta-te como é que classificarias o nível da formação nos Emirados. E manda-te um grande abraço. Um abraço, Pedro. O nível da formação. Reparem que os Emirados, por exemplo, em comparação com a Arábia Saudita, é um país muito pequenino, um país minúsculo. E desde logo também o número de jogadores de qualidade também não é muito elevado. Agora, em termos da formação, eu não sei se a pergunta é do trabalho que se faz na formação, da qualidade dos jogadores na formação, da qualidade dos jogos. Há uma coisa que nós fazemos sempre, que é integrar semanalmente e treino para treino jogadores dos sub-21. Portanto, isso é uma coisa que nós fazemos e muitas vezes até do escalão abaixo também, claro, em função também das necessidades das posições, mas isso também faz ter uma percepção da qualidade dos jogadores. Mas há uma característica deles, que é o gosto pelo tudo que seja competitivo. Eles são muito competitivos, apesar de ser um povo que à partida tem tudo, portanto, eles não precisam trabalhar para terem dinheiro, não é? Eles não precisavam disso, ter um espírito de sacrifício grande, não é? Talvez isso poderia fazer parte das características deles, mas no jogo, naquilo que é o jogo, eles são muito competitivos, eles são muito bravos, e isso é uma característica deles. Vamos a caminhar aqui para as minhas últimas questões. Também já fomos percebendo aqui um bocadinho a ideia geral do jogo. Não sei se quererás, antes de passar à próxima questão, porque a próxima questão tem mesmo a ver com o método de treino e com o processo de treino, se quererás focar-te essencialmente na explicação geral de como trabalha a equipa técnica. Portanto, nós já sabemos que numa ótica mais anterior, se calhar havia a tal divisão, como falávamos antes do direto, do analista faz isto, o fisioterapeuta faz aquilo, o preparador físico faz aquilo, e se calhar era importante percebermos como é que é a vossa dinâmica atual. Então, nós refletimos sobre aquilo que queremos para a equipa. Por exemplo, se é um momento de chegada, imaginemos que é um momento de chegada, como aconteceu no Estoril, Almeria, também podemos dizer que é um momento de chegada, porque é preciso, as coisas estão em andamento já, não é? E o Al-Ain também, que é o caso atual. Foi fundamental perceber que equipa que nós íamos trabalhar, né? que jogadores, o que é que a equipa estava a fazer no campeonato, e tentar perceber logo. Há coisas que se percebem logo, que são coisas que nós não abdicamos e que a equipa não está a fazer. São coisas que se detecta logo. E, portanto, quando nós vamos para esse trabalho, já vamos com essa expectativa. Portanto, há coisas que já vão connosco. Né? E depois é aí que começa o processo. É aí que começa o processo. Que é, discutimos de que forma é que vamos criar as propostas para trabalhar esses conceitos. Neste caso, quem é que vê, quem é que detectou?
essencialmente, isto é uma tarefa que se divide e todos vão fazê-la, não é? Para perceber o que é que vai ter. É evidente que o Pedro vê os jogos, detectou logo isso. O Rui Gomes, a mesma coisa. O Miguel Ferreira também o fez. Portanto, nós todos aí vimos e aí permitiu a discussão. Aí permitiu, de facto, chegar a um ponto comum de dizer assim, é por aqui, de facto, vamos atacar aqui. É aqui que é muito importante. Não abdicar disto, por isso vamos já trabalhar isso. Como então a seguir? O Rui desenvolve, perante isto, desenvolve as estratégias e prepara uma proposta de treino. Depois, nós analisámo-la em conjunto e podemos provocar, não é? Podemos criar discussão sobre ela. Mas depois, com o volumar dos jogos, dos treinos anteriores, aí é que o processo também já começa a ser mais volumoso e mais rico. E nós aí vamos avaliar como é que foi o treino anterior também em conjunto. E depois, quem é que faz? As tarefas são divididas como? Eu fico responsável por estar sempre a analisar o jogo anterior, o treino anterior e preparar, juntamente com o Pedro, estas reuniões que são também muito dinâmicas. Podem ser individuais, pois nós já fazemos as coisas muito com este tato, que nos conhecemos bem e também porque por esta experiência permite-nos perceber se vamos ter uma reunião setorial, vamos atacar só naquele setor. Por exemplo, hoje vamos abordar o que se passou no jogo anterior, no treino anterior, ou vamos já aqui introduzir elementos do jogo seguinte. E isto é uma mescla que não é sempre igual. Nós nunca repetimos as coisas. Nunca repetimos as coisas. É em função também desta sensibilidade que vamos tendo do caminho da própria equipe. O Miguel, naturalmente, prepara o contexto dos guarda-redes, portanto, como é que ele, em função do que é que nós vamos abordar, como é que o guarda-redes se enquadra nesse tipo de situações e dos conceitos. O André Galbo, há pouco esqueci-me do André Galbo também, que prepara as situações que podem ser iniciais ou não, é por isso que isto é a tal diferença que eu falava do tradicional, que tem que ser sempre tudo muito igual. Não, qualquer um de nós pode achar que em determinado momento é preciso algo. E isto nós temos a liberdade para isso. Agora é evidente que o André, também em função daquilo que são as preocupações e dos conceitos que vão ser abordados, e ele prepara as coisas, os inícios do treino, os meios do treino, um momento entre um exercício e o outro, um momento em que num exercício há gente que tem um determinado complemento, também é possível fazer, e depois há uma troca, não é? Portanto, isto é uma situação que também é muito dinâmica. Aqui em relação à próxima pergunta, e porque já percebemos agora como é que claramente trabalha a equipa técnica, gostava de perguntar se existe algum método de treino que concebam como o mais adequado ao vosso processo de treino. Claro, os métodos têm um nome, próprio, porque entretanto até já há registros, há patentes registadas, há os que primeiramente os começaram a abordar, tem um nome. Agora, há uma coisa que neste aspecto é fundamental. Aquilo que nós fazemos é isto. Agora, se ela tem determinado nome ou não sentimos a necessidade de associar a uma determinada metodologia. Portanto, não há esta necessidade de dizer assim, nós é a priorização tática. Aquilo que nós usamos é a priorização tática. E muito cuidado também com com as tentativas de associar. Portanto, nós podemos dizer que nós utilizamos um determinado processo, mas depois, quando se observa, e
E quando de facto se acompanha, por exemplo, o processo de treino, se calhar não é bem isso, não é? Não é bem isso. Ou há diferentes entendimentos daquilo do nome que se chama ao processo que se adquiriu. Mas, essencialmente, o processo é um momento constante criativo que tem em conta o jogo anterior, a calendarização, claro, o jogo anterior, aquilo que nós queremos para aquele contexto, como é que nós queremos que a nossa equipa seja e o plano de jogo, sem dúvida. Preparação do plano. E isso é um método que, como se nós acreditamos que é um hábito que se adquire na ação, é um método que constantemente cria situações que estes cenários se concretizem. Isto é, nós queremos que o jogador reconheça uma situação no jogo e lhes proporcionamos coisas que eles as identifiquem no jogo, temos que antecipar cenários. Antecipar cenários é criar propostas em que isto aconteça. Não é? Em que isto aconteça. Exatamente, então. Olha, chegamos aqui à nossa última pergunta, que tenho aqui preparada. Estamos a caminhar já para as 2 horas de conversa. Portanto, começamos a falar. Isto é sempre assim, ainda bem que assim é sinal que a conversa vai estando interessante. E claramente, como dizíamos antes, se os tempos fossem outros, se calhar tínhamos dinamizado ainda mais isto, e que seria engraçado percebermos algumas coisas. Na última pergunta, deixei esta para o final. Também costumamos tentar perceber quais é que são as principais diferenças entre o vosso percurso inicial e o percurso até o momento. Essa é uma questão muito importante, penso, para qualquer treinador. Esse tipo de reflexão, nós já fomos também falando sobre isso aqui, não é? E há momentos que são decisivos que concorrem para esta alteração. Naturalmente, as diferentes experiências vão ajudando, mas a experiência por si só, como falávamos, a experiência por si só, se ela não for refletida e incorporada como algo de aquisitivo, de concreto, a experiência por si só é um conjunto de anos. Não é? E isso não é garantido. Não é? Agora, é muito importante para nós perceber que estamos numa determinada cultura. É muito importante perceber que há gente que nos contratou, que há gente que nos chamou, que acreditou em nós, que acreditou no nosso valor. E quando nós não vamos só com futebol e não vamos sozinhos e carregamos uma responsabilidade connosco. E concretamente nesse aspecto estrangeiro é muito importante respeitar isso. É muito importante respeitar e continuar a fazer com que o treinador português seja requisitado para muitos contextos, continua a ter sucesso e sob o ponto de vista de comportamental, sob o ponto de vista dos valores, sob o ponto de vista de uma herança que se deixa por onde se passa e de uma marca que seja sobre uma qualidade do jogo, sem dúvida nenhuma. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa profissão, mas grandemente também que seja uma herança de uma forma de estar, uma herança que respeite valores essenciais da sensibilidade, da sensibilidade pelo outro, da sensibilidade pelos colegas, pelos jogadores, pelos adeptos, pela comunicação social, pelos árbitros. É fundamental que nós também sejamos caracterizados por isso. Em termos do detalhe, eu penso que este é que é o ponto. Este é o ponto essencial da pergunta que me fazes, Ricardo. O detalhe, o ir avolumando e acoplando às nossas ideias, ao nosso modelo, os detalhes ofensivos,
a forma como nós queremos atrair entre linhas para atacar a profundidade, a forma como nós queremos gente a atacar a profundidade para criar espaços entre linhas, a forma como nós queremos respeitar movimentos por fora para que se afunde linhas adversárias e se crie muitas situações de golo. Mas lá está. E este aspecto do último terço que estamos a falar não pode ser numa equipa em que está constantemente com a bola, ou pode ser no momento em que ganhou a bola, e estes princípios também lá estão. Não sei se me faço entender. Ou pode ser, eles podem acontecer de uma forma mais rápida, portanto em ataques mais rápidos, ou eles podem surgir num contexto em que atrás disto haja um grande domínio de trabalho com a bola, não é? E a qualidade desta chegada à área, ela pode ser tão boa nas duas formas. E o detalhe com que se defende, o detalhe com que se começa a defender, a incorporação de novas tendências, o estar constantemente a observar como é que fazem diferentes treinadores, diferentes equipas, coisas que nos apaixonam, ideias que nos apaixonam e que refletimos, regras do jogo que também nos obrigam a repensar o jogo, como foi esta recentemente, de podermos, na saída do pontapé de baliza, de receber a bola dentro da área, que nos obrigou, de um ponto de vista ofensivo, a nos recriarmos e a repensarmos saídas a 2, a 3 e a 3 de dinâmicas diferentes. E sob o ponto de vista defensivo, de que forma é que nós pressionamos, de que forma é que nós encaminhamos a pressão, ou de que forma é que não o fazemos, se não o quisermos estrategicamente. Portanto, tudo isto faz crescer, faz criar e faz incorporar os tais detalhes. É o detalhe que é fundamental e que nos faz discutir a essência do jogo. É o conjunto destes detalhes que faz depois o jogar. E depois, é claro, a regra do fora de jogo, a questão do VAR interferiu também com a forma como se lida com o fora de jogo, porque uma coisa era sem VAR e outra coisa é lidar com a regra, talvez por excelência, a regra do jogo, para nós enquanto treinadores, que é a regra do fora de jogo, que mais uma vez, metodologicamente, ela tem que estar presente e está, no nosso caso, presente em todos os contextos, e se ela está presente é preciso avaliá-la, e é outra das coisas que nós fazemos regularmente. E portanto, dizia eu que se agora com o VAR nós sabemos que a linha pode até ter feito um trabalho bom, mas nós sabemos que os árbitros deixam continuar o jogo e que depois é que que enviam a sinalética, não é? Se está fora do jogo ou não. Isso também interfere no processo de treino e interfere nos comportamentos que eles têm que ter durante o treino. Essencialmente, estás-me a ouvir, certo? Acho que estava aqui a parar a rede, desculpa. Essencialmente, dizias-me então que no vosso crescimento, desde este início, tem muito a ver com o detalhe, certo? Com o detalhe e com o que cada contexto concreto, com aqueles jogadores, aquela equipa, nos exigiu. Fomos dando aqui exemplos. Hoje, nós, isto é comum, não é? Portanto, nenhum homem se banha 2 vezes no mesmo rio, não é? Porque quando lá vai a segunda vez já não é o mesmo homem e o rio também e a água também já não é a mesma. Mas isto também faz com que seja reflexo destes casos concretos que nós vamos falar. De um Almeria que nós começamos de uma determinada maneira e a seguir foi-nos exigido pelas circunstâncias outras competências à equipa e naturalmente aos treinadores, não é? O contexto do Town e o contexto Estoril, que nós também não abordamos aqui muito, mas foi um contexto em que nós chegamos a meio, quase a terminar, e as coisas acontecem de um determinado processo, mas depois há aqui um conjunto de situações de jogadores que saem e que é mexida a equipa,
que é outro ponto essencial, que é os jogadores. Isto é fundamental, olhar para os jogadores que se tem. Portanto, são tudo situações que nos fazem crescer e essencialmente também respeitar as pessoas, respeitar o público, respeitar as pessoas para quem nós jogamos. E hoje em dia nós vamos ter que vai nos fazer refletir muito, porque o jogar com estádios vazios e mesmo esta questão do contacto, vamos ver de que forma é que, falávamos há pouco, que já começaste a ver a Bundesliga, não é? Exatamente. De que forma é que isto influencia um contacto, se interfere também nesta forma do jogo, não é? De forma que como é que os jogadores, que são homens e vão lidar com esta situação da propagação, de saber que quanto mais contacto, mais o risco aumenta. E, portanto, esta questão de não ter público e de nós sabermos que estas emoções são fundamentais para o jogo e que apaixonam as pessoas, pessoas que não querem morrer sem ver o seu clube campeão, vencedor de taça, na Primeira Liga, pessoas que têm as suas vidas muito associadas à paixão do jogo. Isto é preciso respeitar também. Sem dúvida. Olha, Virgílio, chegámos aqui ao final das nossas questões. Entretanto, não fomos tendo aqui muito mais questões. Como tal, vamos fechar o nosso painel. Acho que fomos respondendo a tudo e fomos percebendo a ideia geral do modo como trabalham, que é o mais importante. Também perceber, e acho que é muito importante para quem esteve a assistir, perceber os diferentes contextos culturais e as várias formas como tem que se abordar. E esta passagem de experiência torna-se fulcral para quem um dia quer lá chegar, ou para quem um dia quer perceber melhor e estudar melhor estas dinâmicas. E como tal, o teu contributo torna-se fundamental. E para nós é sempre ótimo termos este tipo de debate e de interação e troca de ideias. Portanto, em nome do Futebol Apoiado, resta-me agradecer pelo teu contributo e pela tua partilha de experiências. Um grande abraço, o prazer foi todo meu e muitas felicidades, muito sucesso também para vocês, para o vosso projeto. Tá, Virgílio, obrigado, tá, e vamos conversando certamente. Boa sorte no teu futuro.